Olá pessoal, para quem ainda não me conhece, meu nome é Larissa e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre os muitos mundos da mecânica quântica. Já deixa o seu like nesse vídeo e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Me segue também lá no Instagram, no @bariogênese. Antes de começarmos, eu queria dizer que nós já temos 2 vídeos sobre mecânica quântica aqui no canal. Eu vou fazer um breve resumo sobre eles, mas é importante que vocês assistam os vídeos anteriores para poder entender com um pouco mais de detalhes os conceitos que eu vou passar aqui hoje. O início do século XX foi marcado por uma revolução na física. O mundo do muito pequeno, a teoria contraintuitiva da mecânica quântica causava um certo desconforto em cientistas mais conservadores, vindos lá da escola determinista, como por exemplo o próprio Einstein. Por mais estranho que possa parecer, Einstein foi um dos pais dessa nova teoria, introduzindo o conceito de partículas de luz, em contraste com a teoria ondulatória da luz que já havia sido comprovada por experimentos. A partir desse novo conceito, indagações sobre ondas de matéria impulsionaram o físico Louis de Broglie a questionar a natureza ondulatória do elétron, que mais tarde seria comprovada pelo experimento de Davison-Germer. Mas se os átomos são ondas, onde está a equação de onda? Para quem não sabe, a equação de onda é responsável por descrever matematicamente a propagação de ondas, como por exemplo ondas acústicas ou ondas eletromagnéticas. Nessa época, entra em cena um dos cientistas mais famosos de todos os tempos, o físico austríaco Erwin Schrödinger, professor da Universidade de Zurique, descreve a equação de onda da matéria. Essa é a chave mestra de grande parte da física moderna e considerada por muitos como a descoberta mais importante do século XX. Quase ao mesmo tempo, mas utilizando-se de ferramentas matemáticas diferentes, os físicos alemães Max Born, Werner Heisenberg e Pascual Jordan chegaram a uma equação equivalente. A nova mecânica quântica surgia diante desses avanços inquestionáveis e de uma formulação matemática poderosa. Mas a pergunta que fica é: qual a interpretação da equação de onda da matéria? Bem, Born interpretou essa função de onda em termos de probabilidades. Vamos exemplificar esse conceito utilizando o gato de Schrödinger. Um gato é colocado dentro de uma caixa fechada juntamente com um átomo radioativo. Se esse átomo decair, um dispositivo dentro da caixa detecta a emissão da partícula e libera uma toxina, que mata o gato. Antes da caixa ser aberta por alguém, nenhuma observação do que aconteceu no interior da caixa foi feita. A função de onda do átomo radioativo descreve uma superposição entre 2 estados. O átomo decaiu e o átomo não decaiu. A conclusão é de que o gato também deve estar simultaneamente vivo e morto dentro da caixa antes dela ser aberta e o experimento observado. A observação do gato colapsa então a função de onda e determina se ele está realmente vivo ou morto. Mas por que nós não conseguimos observar a superposição de estados classicamente distintos, gato vivo e gato morto? Ou seja, por que a função de onda colapsa e destrói essas franjas de interferência? Como construir um experimento capaz de exibir essas franjas de interferências das diversas possibilidades no mundo macroscópico? O conceito quântico afirma que na natureza existe uma superposição de estados, na qual o gato pode estar ao mesmo tempo vivo e morto. Se isso acontece, então por que a evolução do nosso próprio universo não pode ser uma superposição de diferentes estados? Ou seja, a ideia de universos paralelos. O gato estaria de fato nos 2 estados, vivo e morto, mas em cada caso só se tem a compreensão do que acontece no seu próprio universo. Hugh Everett pensou isso pela primeira vez na metade da década de 1950, enquanto cursava o seu doutorado na Universidade de Princeton, nos Estados Unidos. Nesse ponto de vista, o colapso da função de onda, quando observada, não é mais necessário e todas essas diferentes realidades são igualmente reais.
Contudo, uma teoria que una cosmologia e mecânica quântica ainda não foi efetivamente desenvolvida e essas extrapolações não possuem evidência científica atualmente. Mas se de fato essas superposições macroscópicas acontecem, por que não as percebemos? Bem, elas são rapidamente dissipadas devido às interações entre o sistema e o resto do universo. Um processo conhecido como decoerência fornece uma explicação para essa transição do mundo quântico para a nossa percepção clássica do mundo. A decoerência considera que a quase inevitável interação entre o sistema quântico e o ambiente ao redor leva ao desaparecimento das propriedades quânticas, dando lugar às manifestações que conhecemos. Mas quão longe no mundo macroscópico nós podemos ir? Em 1991, um experimento de fenda dupla utilizando átomos de hélio mostrou pela primeira vez um padrão de interferência. Tornava-se então um fato que os átomos também possuíam essa característica ondulatória. O experimento de Davidson-Germa, que comprovou a natureza ondulatória da matéria em 1927, utilizou apenas elétrons. Nesse caso, eles lançaram elétrons em um cristal de níquel. Apenas em 1961, um experimento de fenda dupla foi feito utilizando elétrons, mostrando mais uma vez a natureza ondulatória do elétron e comprovando a dualidade onda-partícula. Mas podemos ir além? Que tal moléculas, que é um conjunto de átomos? Em 1999, uma molécula composta de 60 átomos de carbono, conhecida como buckyballs, foi difratada com sucesso. E ainda fomos além. Franjas de interferência em experimentos de fenda dupla utilizando moléculas com centenas de átomos também foram observadas. Então, até onde podemos ir? Quando as previsões da mecânica quântica começam a falhar? Até quando nós conseguimos observar essas superposições de diferentes estados? Que tal começarmos a pensar em organismos microscópicos vivos? Será que é ficção científica? Um vírus possui milhões de átomos. Quais as implicações de conseguirmos difratar um vírus? Isso significa que o vírus, caso você o considere um organismo vivo, estaria em 2 lugares ao mesmo tempo. E é claro, já existem muitos cientistas realmente pensando em experimentos do tipo. E o que você acha dessa história toda? Deixe aí nos comentários se você acha que estamos próximos de difratar um organismo vivo. E se sim, qual é o seu palpite do que aconteceria com ele? Bem, é isso. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, não deixem de se inscrever no canal, curtir, compartilhar com os amigos e acionar o sininho para não perder nada. Ficamos por aqui, nos vemos no próximo vídeo. Um beijo, tchau!